que provavelmente alguns de vocês conheçam, que são pessoas famosas, né? E aí vocês me falam se vocês conhecem quem são essas pessoas. Conhecem? É a Amy Winehouse, né? Ela é uma cantora maravilhosa, uma pessoa criativa, tem uma voz diferenciada, fez muito sucesso e, infelizmente, nos deixou com 27 anos. Essa não sei se todos vão conhecer. Ela é dos anos 70, exatamente. A Maísa, também dona de uma voz maravilhosa e entoava canções românticas, né, de uma maneira muito... Era uma cantora exemplar, né? Também já nos deixou, da época da década de 70. Garrincha, exatamente, um dos grandes, maiores jogadores, dizem até que ele era melhor até que o Pelé, né? Mas um gênio também, né, do futebol. O Fábio Assunção, né, que é um ator também, muito talentoso, né, já representou inúmeros papéis, uma pessoa incrível. Agora eu pergunto para vocês, o que essas 4 pessoas têm em comum? Além de serem pessoas famosas, criativas, talentosas. Infelizmente, essas pessoas têm o álcool na vida delas em comum, tá? A Amy Winehouse nos deixou com 27 anos, né? Infelizmente, ela fazia muito sucesso, compunha muitas letras, mas o álcool estava presente até nas letras dela. Então, infelizmente, ela nos deixou e foi uma tristeza muito grande. A Maísa também, na época que ela sofreu um acidente de carro e provavelmente ela estava alcoolizada, dirigindo sozinha. O Garrincha, ele teve uma carreira maravilhosa no futebol, mas uma vida muito conturbada também com o uso excessivo de álcool, né? E é uma infelicidade, né? Porque são pessoas que tinham um talento maravilhoso, né? E tiveram as suas vidas muito curtas, eu acho. Poderiam ter vivido muito mais e criado muito mais nesse mundo. O último é o Fábio, que graças a Deus continua conosco e está lutando, né, contra a dependência. Eu acho que ele tem se tratado bastante. Ele protagonizou há um tempo atrás 2 episódios muito chatos que eu considero. Ele foi uma vez num supermercado, acho que ele estava alcoolizado, e alguém filmou e colocaram nas redes sociais, não sei se vocês se lembram. É uma falta de respeito muito grande, eu acho, né? Porque apesar da pessoa, além da pessoa ser uma pessoa conhecida, eu acho que ninguém merece, né, ser colocado na rede social numa situação dessas. E ele também, na época do carnaval, acho que fizeram máscaras do Fábio Assunção para sair no carnaval. Quer dizer, ridicularizando uma coisa que na verdade é muito séria, né? Uma doença. Então eu escolhi esses 4 personagens para iniciar esse bate-papo justamente por isso. E só que assim, o nosso tema é alcoolismo, né? E nós temos uma população muito grande no mundo, aproximadamente 10% da população no mundo desenvolve a dependência do álcool. Então não são só pessoas famosas que acometem essa doença. Infelizmente, 10% da população vai ser dependente dessa substância. Essa dependência, gente, ela destrói vidas, ela destrói carreiras profissionais, ela destrói sonhos, ela faz sofrer quem é dependente e quem está à sua volta, e às vezes até quem não é do seu convívio. Mas por que então existe tanta resistência em
encarar o alcoolismo como uma doença. Porque o subtítulo do meu livro é A Doença da Negação. Né? Porque, infelizmente, as pessoas negam. Existe o beber social, né? Nós estamos aqui num espaço que tem um centro de alimentação que provavelmente deve comercializar bebida alcoólica. As pessoas saem para beber, para se divertir, fazem um churrasco, vão à praia, tomam uma caipirinha, uma cerveja. Isso é possível para 90% das pessoas no mundo. Mas há pessoas, 10% dessas pessoas vão ter problemas e não vão poder vão ter um beber social. Elas vão ter uma doença que vai ser uma dependência dessa substância. Então, gente, eu não estou aqui para defender o fim da indústria da bebida alcoólica. Não é isso, tá? A indústria é uma indústria gigantesca que fatura bilhões e emprega, movimenta a nossa economia. Então, não é esse o caminho, tá? Eu acho que o que está faltando é as pessoas realmente encararem que, apesar de existir o beber social, que existe também o beber em excesso por causa da dependência, tá? Então, isso é um assunto muito complexo. Aí, normalmente, vocês veem assim, tem pessoas que falam, eu bebo socialmente, tenho controle sobre a quantidade de bebida que eu me giro. Não saio por aí caindo, fazendo espetáculo, brigando, quebrando tudo. Esse cara aí, ele faz isso porque ele é um vagabundo, um sem vergonha, um safado, né? Não é isso, gente. Porque se é uma doença, não é tão fácil assim, né? Se a pessoa bebe e causa transtornos para si e à sua volta, é porque ela é dependente do álcool. O álcool está no controle da vida dela e não o contrário. Essa substância vai fazer com que ela queira sempre beber mais, né? A pessoa começa a mudar as atividades da vida dela em função da quantidade que ela quer beber. Só que o dependente mesmo é muito difícil para ele perceber isso, né? Normalmente ele diz, eu bebo sim, ninguém tem nada com isso, eu bebo com o meu dinheiro, bebo porque eu gosto e paro quando eu puder, quando eu quiser, eu paro. Só que não consegue, né? Não é assim, parar sem uma ajuda. É difícil, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de tratamento. Vamos lá. E por que também esse aspecto da doença da negação? A sociedade também nega a existência dessa doença justamente por causa do dever social. Então é difícil dissociar isso e aceitar que o alcoolismo seja uma doença. As pessoas que estão em volta, o dependente já nega porque ele acha que ele não é. E a família que está em volta, normalmente ela prefere se calar. Ela prefere fingir que não está acontecendo nada. E vai levando a vida, às vezes com tristeza, com amargura, mas vai seguindo em frente e tentando contornar a situação, às vezes de maneiras que não seriam adequadas. Tem um capítulo do livro que eu falo que o álcool ele mata de diversas maneiras. No indivíduo que consome álcool em excesso, o álcool provoca uma série de outras doenças do aparelho digestivo. Cardiovasculares, neurológicas, depressão. Tanto a depressão pode levar ao alcoolismo, como o alcoolismo pode levar à depressão. Além de tudo isso, tem pesquisas que indicam que em 40% das ocorrências de traumas em hospitais há envolvimento com álcool. Traumas por violência familiar, casos de feminicídio, traumas por brigas com objeto cortante, arma de fogo, inclusive acidentes de trânsito.
Hoje a gente liga a televisão e a gente vê quase todo dia no noticiário alguém que foi atropelado no quintal de casa, na calçada, na faixa de pedestre, andando de bicicleta, em um carro desgovernado que bateu no outro e capotou. Toda vez que eu ouço esse tipo de notícia, toda vez que eu ouço sobre os feminicídios e sobre os outros tipos de suicídio, assassinatos, eu fico pensando que se o álcool estaria presente naquele momento. Provavelmente sim, não é? Hoje em dia álcool e outras drogas também, né? Mas o álcool muitas vezes. Além de tudo isso, ainda que nada disso aconteça, ainda tem o sofrimento que o álcool traz para a família. Quem não passou por isso não pode imaginar o trauma. A dor que é para uma criança ver seu pai chegando alcoolizado em casa, brigando, xingando ou sendo ridicularizado em público. Quem está falando aqui para vocês é uma pessoa... Quem está falando isso para vocês, gente, é uma pessoa que viveu isso na família, né? Infelizmente, o meu pai, eu vi ele desperdiçar praticamente a vida toda dele bebendo. Ele é uma pessoa também muito criativa, trabalhava com marcenaria, carpintaria, fazia móveis, fazia armários embutidos, guarda-roupas, camas. Nós temos móveis em casa que ele fez, que ele fazia de uma maneira muito criativa, muito bonita e durável. Então ele poderia ser um profissional de sucesso nessa área ou em outras áreas qualquer, porque ele era muito criativo. É muito criativo. Aliás, meu pai está vivo ainda, ele tem 92 anos. E ele está com algumas doenças, inclusive uma delas que provavelmente foi causada pelo uso excessivo de álcool a vida toda. Ele tem Alzheimer. O álcool, ele destrói os neurônios, né, com o passar do tempo, o excesso de álcool. Então, provavelmente, alguns médicos dizem que esse Alzheimer dele pode ter sido provocado pela vida com o álcool. Que mais? Meu pai fala, assim, com muito carinho da minha mãe. A minha mãe nos deixou já faz alguns anos, mas dele, ela não esquece, ele não esquece dela. Né? E ele era muito apaixonado por ela. Né? E assim, eu fico com uma dó, porque ele conta só as coisas boas que eles viveram. Mas as coisas boas foram muito poucas, porque a vida toda foi de muita briga, muita tristeza, muita dor, né? Então isso dá uma dó, porque eu falo, meu Deus, né? É uma vida que se jogou fora, um relacionamento que se quebrou com o tempo por causa do álcool. E isso é uma coisa muito triste. Eu queria só mostrar para vocês a questão, voltando um pouquinho à questão do alcoolismo, com que as pessoas encaram essa doença, né? Eu estive em 2018 na Bienal de São Paulo e eu aproveitei para fazer, eu estava expondo o meu livro e eu aproveitei para fazer uma pesquisa rápida. Eu entrevistei 100 pessoas e perguntei para elas se elas conheciam, se elas sabiam o que era o alcoolismo. E essas pessoas, 36% ligaram o alcoolismo a uma doença. 15% disseram que era um problema. 5% dependência, 2% associado à bebida, 15% vício e assim por diante. Né? Cada um pensou numa coisa na hora. E aí eu perguntei se eles conheciam alguém que tinha problema com álcool. 76% das pessoas disseram que sim, que conheciam alguém. Normalmente, às vezes uma pessoa da família, às vezes um vizinho, um colega de trabalho, uma pessoa próxima ou não, sempre acaba conhecendo alguém. E 20% disseram que não, e 4% não quiseram nem responder. Tá? Então, desses 20%, provavelmente alguém não quis falar também, porque é difícil abordar esse assunto. E 4% também que não quis falar, eu senti que aquele assunto não era bem-vindo, justamente porque provavelmente teve alguma coisa que deixou a pessoa fragilizada com o tempo. Então, foi assim, só
nortear e ver como é difícil realmente falar sobre isso. Então, o meu livro, ele fala um pouco sobre tudo, né? O título é Código 303, uma reportagem sobre o alcoolismo, a doença da negação. Se a gente for pesquisar sobre o alcoolismo, e for, por exemplo, numa literatura médica, é um pouco difícil, tem uma linguagem meio de médico complicada, né? E aí, o que eu fiz? Eu traduzi isso para uma reportagem, uma linguagem que a gente acha em jornal, em revista, né? O tema eu escolhi porque foi meu trabalho de conclusão de curso, já há muitos anos, e agora, quando eu publiquei, eu acabei atualizando os dados. E eu tinha uma necessidade também de obter essas informações, né? Eu queria conhecer mais porque eu vivia esse drama. Aí o que eu fiz? Eu selecionei matérias de jornais, revistas, TV sobre alcoolismo, pesquisei em livros, né, publicações específicas. Eu participei de muitas reuniões do AA. Eu visitei centros de atenção ao dependente. Eu fiz entrevistas com profissionais da área, psiquiatras, psicólogos. Eu selecionei personagens, principalmente do AA. E eu entrevistei esses personagens, gravei o depoimento deles e transcrevi. Então, no livro, nós vamos encontrar 7 capítulos com depoimentos de pessoas. Eu tenho experiência própria, que foi a minha história, que eu começo o livro com essa história. Depois tem sobre a mira do álcool, que é uma filha que sofria com o pai, com dependência. O álcool era minha droga, é uma professora que se aposentou por alcoolismo. É difícil resistir à compulsão. Era uma viúva de um político da região de Campinas, que tinha lutado bastante contra o alcoolismo e já tinha falecido, e ela me deu o depoimento dela. Eu queria parar, mas não podia. Era um vendedor. O vendedor, ele trabalhava muito na rua, né? E ele conta que ele passava nos bares. Então, essas histórias, elas têm alguma coisa em comum, mas cada um tem a sua característica. Trabalhando com o alcoolismo, eu falei com um assistente social que trabalhava com pessoas dependentes, e fui alcoólatra e queria ser padre, um participante de um programa de empresas, uma empresa de Campinas, da região de Campinas, que tinha um programa. Algumas empresas hoje, elas perceberam que elas têm que dar apoio para os profissionais que estão com ela, que às vezes elas fica difícil para elas perderem os profissionais para a doença. Então, elas normalmente criam um centro de apoio dentro da empresa. E depois, esses outros capítulos, eles trazem informações específicas de conteúdo mesmo da doença, né? Fala do álcool como produto social, o mercado que fatura alto, a passagem para o alcoolismo, a bebida que também é droga, a droga no organismo, por que o alcoolista começa a beber, a dependência causada pelo álcool, muitos danos à máquina humana, a morte de diversas maneiras, jovens consomem cada vez mais, que é muito preocupante, números demonstram gravidade, uma pesquisa mais recente, motivos de consumo excessivo, formas de tratamento, uma abordagem profissional, como lidar com o alcoolista, as recaídas, o AA, a filosofia de ajuda mútua, centros de atenção psicossocial, programas de empresas, lei seca, é preciso parar para pensar, entidades e alguns endereços e referências. Bom, antes de eu terminar, eu abrir para perguntas, eu queria falar o seguinte: infelizmente, o alcoolismo ele não tem cura, mas ele pode ser controlado. Então, há especialistas, psiquiatras, psicólogos, grupos de ajuda de AA, que defendem a abstinência como a única forma de controle. Os dependentes que optam por esse tratamento se dizem: eu sou alcoolista em recuperação e eu vivo um dia de cada vez. Outros defendem que não haveria necessidade da abstinência total, que com acompanhamento adequado, uso de remédios, assistência psicológica, emocional, terapias de grupo,
seria possível manter um uso controlável do álcool para que o indivíduo possa continuar trabalhando, se relacionando, sem deixar totalmente de consumir a bebida. A saúde pública trata o alcoolismo em órgãos que se chamam CAPS-AD. Nos governos anteriores, esses órgãos vinham trabalhando o alcoolismo a partir dessa visão de controle e não da abstinência total. Parece que o novo governo, eu não sei se eles mudaram essa visão por serem mais conservadores, não sei. Parece que havia um movimento para mudança, mas eu acho que não aconteceu tão profundamente. Eu, pessoalmente, porque eu já vivi muita coisa sobre isso, eu preferia um tratamento da abstinência total. Mas eu sou absolutamente apaixonada pela filosofia do AA. Mas, como cidadã, como jornalista, eu tenho que admitir que, seja qual for o caminho que a pessoa realmente procura um tratamento, eu acho que isso é importante, né? O ideal é trabalhar das duas formas. Quem se adaptar, tem pessoas que vão até o AA e se sentem acolhidos e começam realmente a trabalhar pela causa também, participar das reuniões e tal. E tem pessoas que chegam lá, vão a uma, duas reuniões e não se adaptam, né? Então, essas pessoas têm que procurar um outro tipo de tratamento que pregue o controle, simplesmente com esses tratamentos que eu citei. Eu acho que o mais importante é que nós temos que entender que a gente não pode continuar negando a existência dessa doença. A sociedade precisa encarar o alcoolismo como uma doença muito grave. Os fabricantes de bebidas, eles precisariam tomar para si a parte da responsabilidade deles, que assim como eles ganham lucro com a produção desse produto, eles deveriam também investir em campanhas, fazerem campanhas, desviar parte desse lucro para fazer um combate ao alcoolismo. Os governos, os poderes da República, eles precisam manter as ações de combate, porque criando novas campanhas, porque as campanhas elas são muito esporádicas, eu acho, elas não têm uma continuação. Então deveria ter um pouco mais de atenção em relação a isso. E a lei seca foi muito benéfica para nós, né? Mas eu vejo as pessoas se preocupando com isso até hoje. Tem gente que usa a figura do motorista solidário, que usa motoristas de aplicativo, né, quando saem para beber. Então, assim, mas eu acho que com o passar do tempo, a efetividade dessa lei acaba perdendo um pouco a força. Então, ela precisa ser reforçada com as campanhas. Então, precisa manter as ações de fiscalização, de controle, criando outras, para que menos gente se envolva em tantos acidentes que tem um álcool envolvido. Eu acho que a gente tem que parar de fechar os olhos para os males que o uso excessivo do álcool traz. Então, era isso. Desculpa se eu me alonguei um pouco. E eu queria que alguém quisesse fazer alguma pergunta, pudesse fazer agora. Então, as redes sociais, as pessoas que quiserem podem comprar meu livro, tem aqui também. E tem também, que é bem baratinho, quem quiser comprar na Amazon, tem e-book na Amazon. As minhas redes sociais também. Então, vamos dar aqui perguntas. Tá? Deixa aqui. Fátima, que ouve você falando sobre um assunto e abordar algo que às vezes a gente tem dentro da família, às vezes a gente pode ser uma pessoa doente, ou às vezes a gente conhece pessoas que estão doentes. E quando a gente fala sobre o alcoolismo, da forma como você trouxe, eu acredito que a gente também quebre aquela coisa do preconceito, né? Quando você falou que faz a Assunção, que é uma das figuras que, graças a Deus, aqui está vivo, está lutando contra essa doença, realmente, né? Como o ser humano pode ser tão sensível e talvez de uma forma não muito lógica ali, em registrar um momento de fragilidade do outro, né? Porque as doenças deixam a pessoa frágil, deixa a pessoa numa situação vexatória, né?
E quando você fala do tratamento, você coloca, né? Nós temos o AA, que é o conhecido aí não só no Brasil, mas mundialmente, essa filosofia de AA. A gente vê muito nos filmes, né, internacionais, essa procura. E você fala também de outros tipos de tratamentos que podem ser procurados, né? Eu precisei sair um pouquinho, não sei se você trouxe isso na sua pesquisa, mas hoje, se a gente falar em questão de gênero, qual é o gênero que mais envolvido com o uso de álcool, feminino ou masculino? Tá bom, acho que são 3 perguntas, eu não posso me esquecer. Então, com relação às redes sociais, não é só com o alcoolismo que acontece isso, né? Infelizmente, as pessoas, felizmente não todas, mas algumas pessoas que se utilizam das redes sociais, que têm seus blogs, que querem fazer sucesso e ficam atrás de curtidas, elas às vezes esquecem, né, de respeitar as pessoas, né? Houve um caso recente aí, fora do alcoolismo, que foi com aquela atriz, né, que teve que fazer uma doação de uma criança, ela teve, né, o parto, e ela queria manter isso em segredo, porque ela tinha sido acusada sexualmente, e acabou que 2 blogueiros né, que expuseram a situação dela de uma maneira crítica, íngrida, falando sem saber mesmo o que estava acontecendo, e já foram lá e falaram por quê? A busca das curtidas, a busca da atenção, né? Então, infelizmente é isso, mas eu acho que é por isso, todo mundo tem que tentar combater isso em todos os aspectos, né? E com relação ao alcoolismo é diferente, e é como eu falei, tem muito preconceito em cima da doença. Uma coisa que eu não comentei também, que eu acho muito importante, são os personagens de humor que tem quadros de pessoas alcoolizadas. Então, por exemplo, ultimamente tinha a escolinha do professor Raimundo, né? Tinha o João Canabrava. Eu sou totalmente contra esse personagem, porque é um personagem que chega para as crianças ao meio-dia, né? Agora não está passando mais, mas quando passava, chegava para as crianças ao meio-dia com uma ideia de que aquilo era engraçado, né? Então eu era assim, era o único personagem que eu era totalmente contra na escolinha e em outros programas, né? Eu acho que não dá para fazer graça com isso, não é uma coisa engraçada. E chega para as pessoas como uma coisa engraçada. Depois você me perguntou sobre o outro tratamento, né? Então é assim, o AA, se a pessoa vai até o AA, ele vai te acolher, mas se você não se adaptar ao tratamento que prega realmente a abstinência total, você pode procurar um CAPS-AD, né, que são os órgãos do governo que acolhem essas pessoas. Já me falaram que às vezes não tem vaga, não sei, é aquela coisa, né, de atendimento, mas você tem que buscar realmente esses profissionais e buscar ajuda nesse sentido, porque lá eles vão ter psiquiatras, psicólogos, vão fazer reuniões de grupo também, né? Cada um ouvindo o seu lado, a sua experiência, isso ajuda muito, né? Então, o caminho é esse. Ou então, uma ajuda particular mesmo, né? Mas eu acho que esses 2 caminhos aí que são os mais utilizados. A sua terceira pergunta era em relação à quantidade de pessoas que bebem, né? Já houve muitas pesquisas sobre isso. Os homens, eles, pela quantidade como é que eu vou falar? A nossa cultura fazia com que o homem não fosse tão cobrado em relação a isso. Então ele se sentia mais livre para exceder na bebida. Então, o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, a mulher foi avançando nas áreas de trabalho, de uma série de coisas. E isso fez com que as mulheres também se aproximassem mais do álcool. Então, hoje, existe uma preocupação muito grande em relação ao consumo das mulheres. Porque o organismo da mulher é um pouco menos resistente ao álcool do que o homem. O metabolismo da mulher é mais lento. Então, quando ela ingere o álcool, na mesma quantidade que o homem, esse efeito é um pouco pior. Né? Mas assim, eu não sei a pesquisa recente como que está isso em questão de números. Mas eu sei que o consumo de álcool entre as mulheres
ele aumentou bastante e estava bastante preocupante. Tá bom? Não sei se eu respondi. Acho que dá para ouvir. Você viu? A sua pesquisa você lidou com pessoas que tiveram experiência em relação ao álcool. Você conseguiu detectar se existe um fio condutor, um gatilho que leva, por exemplo, pessoas que têm um tratamento, que foram abusadas pelos pais, elas têm uma tendência maior a ter uma vida de alcoólatra, ou não, ou pessoas mais influenciadas por amigos. Por que a minha colocação? Porque quando a gente fala de tratamento, e aí não é nenhuma crítica, é só uma reflexão que a gente está fazendo aqui no ambiente, o alcoólico, o AA, ele vai tratar uma causa, ele vai tratar um efeito, o efeito do álcool. E não necessariamente a causa, muitas vezes, né? A gente nunca participei, mas pelo que a gente acompanha e vê, você não tem um tratamento específico para a causa. Eu sou alcoólatra porque meu pai era alcoólatra, por exemplo. Não necessariamente é um fato, mas pode acontecer, né? Então, mas por que meu pai era alcoólatra? Por causa disso. E aí é tratar na causa e não no efeito, que é o alcoolismo. E uma outra reflexão que eu acho importante, que tem a ver com o número que você passou, estamos falando de 8 bilhões de habitantes no mundo, cerca disso. Você deu um número que é por volta de 10%. Estamos falando de 800 milhões de pessoas aproximadamente que vai ter necessariamente, ou não, mas vai ter problema, tende a ter um grande problema com álcool até a morrer por causa dele. Será que esse número é um número tão alarmante assim, para que as indústrias que lidam com o álcool, elas abafem isso, elas não deixem sair? Você falou, poxa, poderia ter uma campanha melhor, como foi feito com o cigarro, foi colocado por lá abaixo, tem que ter lá na caixinha, lá uma foto que impacte o usuário, aquela coisa toda, né? E na bebida a gente não vê essa mesma boa fé, essa mesma boa vontade de fazer isso. Será que não impacta também que essa indústria pode sofrer por causa disso? Porque estamos falando de um número significativo. Só pegando esse gancho ali, a questão econômica, ela realmente dirige muitos aspectos da nossa vida, né? Não dá para a gente dizer exatamente que há um acobertamento de números em relação a isso. Mas o que acontece é a negação, como eu falei, na sociedade toda, né? Quando todo mundo nega, é muito difícil você colocar luz naquilo, né? Por isso que eu assim, gosto de deixar claro, de conversar sobre isso para ver se a gente desperta para esse mal, né? É difícil dizer se existe um envolvimento mesmo da indústria, mas eu acho que a gente tem que brigar contra isso, né? Principalmente quem realmente tem interesse em relação a isso. A sociedade é assim, né? A gente vai lutando com as armas que a gente tem para tentar encontrar o melhor caminho para cuidar das coisas. Com relação ao tratamento que você falou, como eu disse, o alcoolismo é uma doença muito complexa. Tá? Até hoje não se sabe exatamente por que exatamente ele se manifesta, porque não é uma causa só. Tá? Então existem várias pesquisas, eles pesquisaram muito e souberam que pode acontecer do alcoolismo ser hereditário, ele pode ser de uma causa psicológica, ele pode estar relacionado ao meio que a pessoa está inserida. São vários gatilhos. Vários gatilhos, exatamente. Um trauma que a pessoa tem, a perda de uma pessoa, aí a depressão que pode levar ao alcoolismo. Então, assim, são N causas, não existe uma só. E quando a pessoa vai para o AA, o que acontece? No AA, eles se ajudam mutuamente. Então, quando você ouve a experiência da pessoa, você vai encontrar muitas coisas que são parecidas com aquela que você viveu. E aí você se espelha naquela pessoa e aquilo te ajuda emocionalmente a enfrentar o seu problema.
E quando você vai a uma unidade médica, ao CAPS, AD, eles têm vários profissionais. Então, eles vão atuar em todas as áreas, inclusive com psicólogos, que vão fazer esse grupo de ajuda, que vão conversar individualmente, né? Então, chegar na raiz da exatamente. É isso. Isso é muito bom, parece que protege, mas assim, com relação à proibição, porque antes a gente tinha essa proibição da venda de menino não pode. Hoje tem para menor, mas a gente sabe que ela não funciona. Porque a gente, quando eu ia ao mercado, a gente via muito menor comprando. Então assim, ela funciona até quase não funciona, né? Mas assim, você acha que essa liberação, digamos assim, da bebida alcoólica, ela melhorou ou piorou? É como a questão das outras drogas, que são ilícitas, tanto quanto o álcool, né? O álcool hoje já não é considerado, mas que parece que rende uma fortuna por ser proibido. É uma coisa que até a gente tem medo de falar, que é um mundão, mas assim, se liberar, eu fico imaginando como hoje a gente vê a questão do alcoolismo liberado, famílias destruídas, famílias não só na periferia, mas nos grandes centros de advogados, de médicos, destruídas pelo álcool, né? A gente conhece isso e se for juntar, liberar os outros, não falo da erva, falo de outras coisas mais pesadas, tá? Eu fico imaginando esse monte de gente, tudo caído, tudo cheio. Falo, meu Deus, isso vai ser uma loucura. Bom, como eu disse, o alcoolismo é muito complexo e eu particularmente não sou a favor da proibição. E também tenho muito medo dessas campanhas que pedem a liberação de outras drogas, principalmente da maconha, que dizem que a maconha, que o álcool é porta de entrada, e depois a maconha, e depois as outras drogas. Então, assim, eu acho que é um assunto muito complexo. É muito difícil para nós decidirmos isso, né? Em relação ao álcool, como eu disse, existe o dever social. Então, não dá para você proibir as pessoas. Se 90% da população do mundo pode beber normalmente, não dá para você dizer, olha, você não vai poder beber mais porque 10% vai desenvolver a dependência. Exatamente. Então, eu acho que o caminho é você conscientizar a existência da doença e como você ter as ações que você pode impedir que os jovens entrem nessa coisa do consumo. Porque hoje em dia o jovem, ele bebe porque ele quer pertencer, né? Ele quer pertencer àquele grupo e às vezes eles vão para os shows de rock ou aqueles bate-cabeça que eles falam e só para beber e usar droga. Hoje em dia as drogas estão mais acessíveis a eles, né? Antigamente era mais o álcool, depois a maconha e depois outras drogas. Então, assim, os jovens hoje, eles, para se sentir mais pertencente aos grupos, às vezes eles acabam caindo nessa. E daí se pega um organismo que tem a tendência a ficar dependente, é o que acontece a tragédia, né? Então, assim, os pais têm que ficar alerta, os pais têm que acompanhar os filhos, saber onde eles estão e tentar orientá-los a não entrar nessa, né? Por que adianta você ir num show e não assistir nada, só ficar bebendo? Ou você ir numa boate e não aproveitar a música e ficar só no álcool, né? Então é isso que eles têm que enxergar. Eu acho que os jovens têm jovens que enxergam isso e tem outros que não, infelizmente. Mas eu acho que nós temos que ter campanhas também abordando esses jovens para que eles não caiam nessa, que é uma cilada, né? Eu acho.
Bom, a primeira pergunta é sobre a pesquisa, né? A questão do homem e da mulher, né? Na verdade, essa pesquisa que eu comentei, eu li recentemente que havia essa pesquisa, mas eu não fui a fundo, não mexi com o livro, porque o livro já estava publicado. Então, eu li alguma coisa que havia uma preocupação no avanço do consumo de álcool entre as mulheres, justamente por causa, talvez agora tenha mais pesquisas em relação à pandemia também, né? Mas eu não sei dizer exatamente se houve aí um avanço das mulheres em relação ao número de homens, a proporção que está, eu não tenho esse número agora, tá? Eu não sei nem se as pessoas têm esse número, talvez seja uma pesquisa que tem que ser feita ainda, né? Mas essa reportagem que eu li falava de uma tendência, tá, de aumento, mas não um resultado exato. E é difícil você conseguir um resultado exato também, né? Mas a percepção das pessoas é muito grande. Você já disse que você percebe que há mulheres bebendo mais que os homens. Isso é uma percepção, né? Então não sei se efetivamente, no geral, isso é real ou não. Teria que haver uma pesquisa mesmo de pessoas gabaritadas para fazer essa pesquisa, tá? Infelizmente eu não tenho esse número exato. Mas com relação entre os jovens, né? Entre os jovens, a minha percepção é de que é diferente, né? Eu acho que a mulher e o homem estão com os mesmos desafios e eu acho que correm os mesmos perigos hoje, atualmente, tá? E era isso, né, Tiago? Ah, tá. Com relação ao livro, o que me fez pesquisar sobre o tema foi o problema que eu tinha na minha casa. Eu tinha dificuldade de sair atrás de problema, de entrar numa reunião de AA ou de entrar numa Alanon, que é um grupo de apoio da família, para dizer que eu tinha problema com meu pai. Então isso é muito difícil, é muito difícil tomar essa decisão, né? Chegar no AA e falar que eu era jornalista, que eu queria fazer um livro sobre o alcoolismo, já era diferente, era uma desculpa que eu tinha para chegar e falar, né? Então, assim, eu acho que o jornalista, ele tem que se distanciar do assunto, né? Ele tem que cobrir de forma jornalística, de forma profissional. E nesse caso, eu não fui tão profissional assim, porque eu me envolvi com as pessoas. O meu professor me dava bronca, o meu orientador, porque eu comecei a frequentar o AA e eu não abordei as pessoas lá. Eu queria ouvir a história delas primeiro para descobrir quem eu poderia abordar, porque eu tinha medo de perguntar alguma coisa e prejudicar a pessoa. E aí o meu professor falava: peraí, mas quantas reuniões você já foi e você não escolheu ninguém ainda? Sabe? Primeiro que ele não queria nem que eu escrevesse sobre isso. Ele falou: não, acho que tudo bem, esse tema aí é muito... Sabe? Eu falei: não, eu não faço isso não por isso. Aí ele queria que eu achasse um personagem importante na história para escrever o livro. Eu falei: não, eu vou procurar gente do povo, eu quero conversar, eu não vou contar um caso só. Eu não vou fazer um livro, uma biografia. Eu quero falar sobre a doença, então eu tenho que trazer vários depoimentos. Então, assim, eu briguei muito com o meu orientador em relação a isso. E ele achava, assim, um cúmulo, o tempo que eu demorei para escolher, né? E aí eu acho que eu fiz boas escolhas, porque eu escolhi um de cada gênero, eu escolhi uma professora, que é uma coisa assim, como você vai imaginar que uma professora, né, vai ser dependente de aula? Então, assim, eu escolhi várias pessoas diferentes, e filhos, e esposa, para poder tentar trazer os exemplos melhores, né? Obrigada, Fátima. Qual o nome do senhor? Salvador? Eu vou responder até onde eu sei. Tá? O pessoal abriu o edital para as escritoras, para poder fazer a Bienal do Livro. A Bienal iria acontecer em 2020, mas por causa da pandemia ela veio para 2022. Houve um novo edital e as interessadas procuraram. Da mesma forma que foi aberto o edital para os autores guarulhenses. Na reunião feita conosco, que viemos trabalhar, fazer parte do evento, o que foi explicado?
que os autores guarulhenses eles poderiam fazer a venda do material usando o cartão com a maquininha deles. E o crédito não estaria disponível para os autores guarulhenses, porque provavelmente tem alguma questão aí, junto ao jurídico, junto às licitações, que não permitem esse uso. E foi isso que o Instituto Atenor não fez que consigo sanar, mas se o senhor tiver alguma dúvida maior, o senhor pode procurar o pessoal da curadoria, que eles podem estar explicando melhor para o senhor, apresentando o edital também. Tá bom? Obrigada, São Salvador. Alguém mais tem alguma pergunta? Fátima, eu queria, na verdade, assim, eu estava aqui pensando, né, que o álcool no mundo, né, não só no Brasil, ele é uma coisa que é considerada legal, divertida. Em alguns países é até uma coisa, se você não beber até vomitar, você não é legal, não tá bem, né? Então, é uma cultura assim, mundial, né, de aceitação dessa droga. Eu acho que é a única droga no mundo que é totalmente aceita, né? Porque o cigarro já foi considerado legal uma época, mas teve toda essa campanha em cima e hoje em dia já não é mais considerado uma coisa legal. Então, a minha pergunta seria exatamente sobre isso, porque como que você... Porque assim, para aquele que é viciado, realmente é mais difícil dele identificar o vício, né? Mas dentro da sociedade no geral, como é que a gente poderia, por exemplo, identificar qual que é o limite, vamos dizer assim? Porque beber, vamos dizer que 100% das pessoas bebem. E aquela pessoa que é viciada vai se basear nisso. Ah, mas todo mundo bebe, por que eu não posso beber? Né? E como é que a família ou as pessoas envolvidas com essa pessoa pode fazer, vamos dizer, intervenção, alguma coisa assim, no sentido de ajudar a pessoa mesmo? Essa pergunta, Thalita, ela é muito comum nos bate-papos que eu organizo. Sempre alguém pergunta isso, hoje não tinham perguntado ainda. O que acontece? Os especialistas dizem que existe uma linha muito tênue que separa o beber social do alcoolismo. O que acontece é que a pessoa ela vai começando a fazer mudanças na sua vida em função da bebida. Tá? Isso é uma coisa muito lenta, às vezes ela vai... muitas vezes ela acontece de uma forma muito gradual, né? Então, assim, por exemplo, essa professora que deu o depoimento, ela disse o seguinte, que ela não começou a beber cedo, né? Teve muitas pessoas que deram depoimento para mim que começaram igual de criança, de jovem e tal, porque tinha aquela cultura do pai que dava bebida, aquelas coisas, né? Mas essa professora não, ela falou que ela se formou, foi trabalhar de professora, depois ela se casou e teve um marido, o marido dela tinha problemas com o marido, porque tinha problemas no relacionamento. E aí teve uma época que eles começaram a brigar muito. E aí o marido dela foi lá e conversou com um amigo, o amigo falou, faz um jantar para ela, leva um vinho, né? Faz para vocês fazerem as pazes. E foi naquele jantar que a primeira vez que ela colocou o vinho na boca, ela sentiu que aquela era a droga que ela precisava. Ela já tinha experimentado maconha na faculdade e ela não tinha se adaptado. Não era que quando ela tomou o vinho, ela falou que ela descobriu, né? E disse que naquela mesma noite ela pediu para o marido dela sair e comprar mais 2 garrafas. E foi a partir daí que o drama dela todo começou. Então, assim, existe esse caso, mas existem pessoas que vão mudando aos poucos. E na vida dela, por exemplo, ela dava aula de manhã. E quando ela começou a beber demais, ela tinha ressaca de manhã. Então ela não conseguia dar aula direito. Aí o que ela fez? Ela mudou as aulas dela para a parte da tarde. Porque ela achou que daí ela conseguia curtir a ressaca dela de manhã e dar as aulas normalmente à tarde. Então assim ela foi. Até que chegou um ponto que ela começou a faltar, que ela começou a ter problemas.
ela ia em reuniões dos professores, em eventos, e aí ela bebia demais. Então, assim, tudo começou a mudar na vida dela por causa disso. E as pessoas começam a ter problemas de relacionamento, problemas no trabalho, né? Tem pessoas que conseguem conviver com isso e manter um nível que às vezes não chega ao fundo do poço, mas tem pessoas que vão caminhando e aí essa coisa vai chegando, vai vindo mais forte para elas a cada momento. Porque eu falei, a droga, o álcool, a pessoa vai consumindo, ela começa a consumir uma quantidade, mas depois o organismo dela pede mais, e vai pedindo cada vez mais. E vai chegar ao ponto que a pessoa não consegue mais trabalhar direito, ela vai perder clientes quando ela trabalha para fora, ela vai afetar a vida dela como um todo. Os relacionamentos são os primeiros que se quebram, né? Então, às vezes a saúde da pessoa vai se comprometendo também, né? Porque o álcool, acho que eu li, né, que ele provoca, não sei se eu li esse pedaço, acho que eu pulei, ele provoca problemas digestivos, cardiovasculares, de fígado, uma série de problemas que pode acontecer. Então, assim, é muito difícil, mas a pessoa que está em volta, ela vai perceber uma mudança que é prejudicial para aquela pessoa. E eu falei, a pessoa acaba perdendo os sonhos dela, ela abre mão dos sonhos dela. Um outro depoimento também que me lembrei agora, que era um senhor já de uma época que os velórios serviam bebida alcoólica. E ele fala que ele virou um frequentador de velórios para poder beber. Entendeu? Então, assim, são coisas que acontecem e se você observar bem, você vai ver que aquele uso não é um beber social. Tá? Não sei se eles estão. Nós estamos passando já, né? Fazer o sorteio agora, então. Todo mundo pegou o papelzinho, gente, de sorteio? Pegou? Ali pegou também?